Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o pai de toda mentira e maldade, o capitalismo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é a lógica do funcionamento dele. Ele se baseia em dois princípios: a alienação e a ideologia. Vamos tentar compreender a alienação. A alienação é um conceito contábil, certo? É um conceito contábil, é a separação entre o trabalhador e o resultado do seu trabalho. É fácil entender, quando você compra um carro financiado, o carro não é seu, ele é da financeira, ele está alienado. Com o trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Olha só como funciona. Nós temos o gerador da riqueza, tá? Crentelhos, meus irmãozinhos ignorantes. O que gera riqueza não é um empresário, crentinho burro. O que gera riqueza é o trabalhador ou trabalhadora. É o trabalho que produz riqueza, entendeu? Então, o trabalhador usa o trabalho para produzir riqueza. E onde está a chave do sistema? Bom, ela está nesse fatinho aqui, ó. O capitalista, ele não produz riqueza, tá? Ele rouba riqueza. Perfeito? É o carrapato, certo? O carrapato não produz sangue, ele rouba sangue. O capitalismo é mais ou menos a mesma coisa. O capitalista é dono dos meios de produção. É isso que caracteriza o capitalismo. Não é lucro. Lucro já existia milhares de anos antes. Não é propriedade privada, que também existia milhares de anos antes. Certo? O que caracteriza essencialmente o capitalismo é o fato de que o capitalista é o dono dos meios de produção, que é separado do trabalhador. Pega, por exemplo, a Bíblia, né? Um livro bastante antigo que muita gente tem acesso. Lá está Jesus. Jesus e o pai adotivo dele, José, eram carpinteiros. O que isso significa? Que eles eram trabalhadores, mas eram donos do meio de produção. Eles eram donos das ferramentas do trabalho, certo? No capitalismo isso não acontece. Os meios de produção pertencem ao capitalista. O trabalhador vende a sua força de trabalho para o capitalista. O trabalhador pega o trabalho, que é o que produz riqueza, aplica no capital e obtém uma mercadoria, um produto qualquer. Essa mercadoria, vamos dizer que ela é vendida. A diferença entre o que ela custou e o que foi pago por ela ao trabalhador é a mais-valia. É isso que faz a riqueza do capitalista. Ele extrai a mais-valia. A mais-valia é, portanto, o trabalho não pago. Vamos imaginar o seguinte: nós temos um trabalhador, e isso aqui é o trabalhador. Uma trabalhadora, né? Vamos chamar essa trabalhadora de Maria. Maria, ela é uma trabalhadora do setor de roupas. Ela produz roupas. Todos os dias, ela produz 20 peças de roupas, que são vendidas a R$20 cada. Então, o resultado do trabalho dela são R$400 diários. Bom, o custo para produzir essas 20 peças de roupa, energia, aluguel, imposto, matéria-prima, é de R$15 por peça de roupa. Então, o custo é de R$300 diários. Por dia, o trabalho dela lucra R$100. Em um mês, 2.200. Como o salário dela é de 1.300, o que vai ser feito com os outros R$900? Esses R$900 são exatamente a mais-valia, que é o que o patrão, a senhora para si. Agora vamos imaginar que são 20 funcionários. 20 funcionários roubando R$900 de cada um, o patrão fica com 18.000 todo mês. Esse 18.000 é a mais-valia. É daí que o patrão tira a sua grana, a sua riqueza. Então, o trabalhador no sistema capitalista é roubado do resultado do seu trabalho. Mas o capitalismo não é só alienação. O capitalismo tem muito de ideologia. Como funciona a ideologia? A ideologia é o conjunto de ideias que a classe dominante quer que a classe oprimida pense que são de todas as sociedades.
Você tem o aparato jurídico, o aparato repressor, o aparato ideológico propriamente dito. O que é o aparato jurídico? As leis. As leis servem para beneficiar os donos dos meios de produção, os capitalistas, e prejudicar os trabalhadores, donos da força de trabalho. Perfeito? Então a lei serve para que o trabalhador venda o seu trabalho para o capitalista e o capitalista embolse a riqueza do trabalhador para si. Repara que sempre que um governo de direita assume, ele faz o possível para vedar direitos aos trabalhadores, argumentando que isso é bom para ele. Por exemplo, a reforma trabalhista gerou milhões de empregos. Ela gerou apenas desemprego, insegurança, precarização e exploração. A reforma previdenciária ia melhorar as coisas para todo mundo. Não, só melhorou para os bancos, piorou para todos os trabalhadores e trabalhadoras. O Congresso, o presidente, o Senado, todas essas instituições, elas servem para roubar o trabalhador, para garantir que o trabalhador seja roubado. Perfeito? É para isso que serve. A lei, gente, ela serve ao capitalista. A lei serve ao capitalista. Isso tem que ficar muito claro. A lei serve ao capitalista. Por que nas revoluções, não vamos citar o nome, né? Não vamos citar o nome porque a gente perde engajamento. Esse aparelho aqui, ó, em que as pessoas são dependuradas, são usadas com grande frequência contra juízes, promotores, delegados ou equivalentes. Por quê? Porque essas pessoas são lacaios do capital, certo? Elas são os cães de guarda do capitalismo. Eu vou dar um exemplo fácil de vocês entenderem. Todas as leis que a pena é uma multa são leis para punir trabalhadores e preservar os ricos. Porque rico tem dinheiro, não faz diferença pagar multa. Então, se a pena para qualquer coisa é uma multa, essa lei foi feita para punir trabalhadores. Perfeito? Você tem também o aparato repressor. O que é o aparato repressor? A polícia, essencialmente, né? A polícia existe para lascar com o trabalhador. Basta vocês verem a polícia bolsonarista, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as PMs, a delicadeza com que ela vem tratando os golpistas e como ela tratava os professores, certo? Como ela trata os professores, como ela trata sem terra, e vê como ela trata fazendeiro e como trata golpista bolsonarista. Então, a função da PM, gente, a PM é o quê? PM é o cachorro, né? Mordedor do sistema. PM é lá. Ele defende a casa achando que é da família. É preto contra preto, pobre contra pobre, pardo contra pardo, certo? No livro 1984, que muita gente vende como se fosse contra o comunismo, o nosso colega é um pouco mais complexo do que isso, certo? Ele é mais complexo do que isso. Em A Revolução dos Bichos, particularmente, você vê uma cena em que os porcos, eles criaram os cachorrinhos, depois os cachorros são usados contra os outros bichos. Aí você fala, a polícia usada contra as pessoas que são contra o comunismo. Também, mas principalmente a polícia usada contra o trabalhador, a trabalhadora. A polícia é feita para bater em trabalhador e trabalhadora. A polícia defende vidraça de banco, certo? E essa que é a questão. Bom, e você tem o aparato ideológico propriamente dito. O aparato ideológico propriamente dito, você tem um Estado com suas leis, suas regras, suas normas, né, para punir trabalhadores e beneficiar capitalistas. Você tem as escolas que ensinam groselha para os alunos, fazendo eles decorar o conhecimento que tem que ser decorado, né? Você tem a polícia, que eu já disse o papel dela, sentar a bordura no trabalhador. Você tem a igreja. Gente, é só ver os nossos irmãos, os crentes. Parece que agora estão divulgando que a gente tem que rezar pelos capitalistas, porque são eles que geram riqueza. Isso é burrice. Mas você tem os caras que são meio burros, né? Você tem aqueles pastores bem jumentinhos. Mas a maior parte não é por burrice, não, é por má fé mesmo. A pessoa não está nem um pouco preocupada com a mensagem do Cristo. A pessoa está preocupada em defender a mensagem do capital, para continuar ganhando seus 10% mais ofertas, né? Veja todas essas regras e leis.
contra o trabalhador e a trabalhadora aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro, a bancada da Bíblia sempre esteve do lado do patrão, sempre esteve do lado da opressão. As pessoas não entendem nada de cristianismo, mas elas não estão nesse jogo por Cristo, né? O negócio delas é o tutu, é o poder, certo? Então, a igreja também faz parte do aparato ideológico do capitalismo. O capitalismo financeiro introduz algumas diferenças. Primeiro, algumas maldades novas, né? A escravidão pela dívida. Como assim escravidão pela dívida? Nós temos o setor FIRE, finanças, seguro, imobiliária. Certo? Finanças, seguro e imobiliária. Vou te dar um exemplo. Sempre que você compra uma coisa a prazo, você está pagando uma parte do preço dessa mercadoria para o banco. Se você faz seguro, você paga uma parte em dinheiro para a seguradora. Se você compra um imóvel, você compra um imóvel que vale X e no fim você paga 3X. Quem embolsou essa diferença de 2X? O banco. Perfeito? Então, esse setor rouba dinheiro extra do trabalhador. Depois de ter sido roubado pelo sistema, né, parte do resultado do trabalho dele foi apropriado pela empresa e pelo capital, ele vai ser roubado também pelo setor financeiro. Repito, setor FIRE, certo? Os bancos, as agências de seguro e o setor imobiliário vão tirar dinheiro do trabalhador. Se você faz a conta de um aluguel, faça uma conta simples. Multiplique seu aluguel por 240. Multiplique o que você paga de aluguel por 240. Ok. Depois de fazer isso, procure saber o preço do imóvel em que você mora. Se o preço do imóvel que você mora for maior que 240 meses de aluguel, você está pagando um aluguel barato. Se for menor, você está pagando um aluguel caro. Mas a questão não é essa. Procure saber o preço do imóvel que você está e simule o financiamento dele. E aí você vai perceber o tanto de dinheiro que você vai pagar para o banco pelo privilégio de ter uma casa que você poderia estar alugando. Ok? Mas vamos falar também da servidão pelo consumo. Sempre que você compra coisas que não necessariamente você necessita, você está alimentando o sistema. Está alimentando o sistema financeiro e está alimentando o sistema produtivo. Você está ajudando a extrair mais valia de outros trabalhadores e você está roubando de si mesmo. Porque quando você compra, a crédito principalmente, você está pagando por esse privilégio. Você está tirando parte da sua renda e transferindo para o banco. O que faz você consumir? A propaganda. A propaganda te deixa infeliz, te convence que está tudo errado na sua vida e que você vai ser mais feliz se você tiver um iPhone, um carro novo, né? Até o seu... Vamos pegar, por exemplo, as nossas irmãs, as putas, elas são boas em algumas observações. O que elas dizem? Que quando chega um cara com uma caminhonete muito grande, motorzão, é porque o cara tem o pipiu pequenininho, certo? Então, as putas sabem muito bem como o sistema funciona. Você tenta pegar aquele buraco que tem no seu peito e preencher com uma coisa material. Só que não adianta. Você comprou o iPhone 15, depois, 6 meses depois, a Apple lança o iPhone 15S, certo? Que tem uma posição de câmera diferente para todo mundo ver que o seu modelo é ultrapassado. No ano seguinte tem o 16, 16A, 16X, 16S, 16Y, cada um com a posição de câmera diferente para que você faça o quê? Para que você compre novos iPhones e assim você alimenta o sistema comprando coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você não gosta, certo? É importante que o mal-estar seja generalizado para que você tente curar esse mal-estar pelo consumo. E finalmente a questão da falta de autonomia. Como assim falta de autonomia? Você, a não ser que seja de fato rico, é incrivelmente dependente do sistema. Nossa, eu ganho 20 mil por mês, eu não sou dependente. É sim, meu irmão. Se você for demitido, por quanto tempo você vai conseguir manter seu padrão de vida que você está acostumado? Então não interessa se você ganha 20 mil, 50 mil, 100 mil reais. Enquanto você não for dono dos meios de produção, você é um trabalhador, certo? Você não tem autonomia.
Você não escolhe o horário que você acorda, você não escolhe o horário que você come, você não escolhe o horário que você descansa, você não escolhe os dias em que você se diverte. Tudo isso é escolhido pelo sistema. Você não tem autonomia. Você acha que tem, mas não tem. E isso acaba gerando um mal-estar. O mal-estar que você vai tentar resolver como? Consumindo. Então, essencialmente, perdoe o quadro bagunçado, mas é que nós aqui não temos muito espaço, é um quadro pequeno, né? Mas, inclusive, vamos aproveitar para agradecer as generosas doações por Pix que permitiram a compra tanto do cavalete, quanto do quadro, quanto dos pincéis, né? Tudo aqui foi comprado com doação de vocês, muito obrigado. E tenham um ótimo domingo. Qualquer dúvida sobre o sistema, é só perguntar. E, inclusive, vocês também podem compartilhar para mais pessoas entenderem como funciona o sistema capitalista. Bom dia.